E hoje vamos ler o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, dando continuidade à nossa leitura do Novo Testamento, conforme a melhor tradução hoje para o português. E vai se iniciar assim: faltavam 2 dias para a Páscoa e os pães ázimos. Os principais sacerdotes e os escribas estavam procurando uma maneira traiçoeira de prender ele, no caso Jesus, e o matar. Mas eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um frasco de alabastro com perfume de nardo puro, muito caro. Então, ela quebrou o frasco e começou a derramá-lo sobre a sua cabeça, mas havia alguns expressando indignação entre si e dizendo: para que foi desperdiçado este perfume? Poderia ter sido vendido por mais que 300 denários e dado aos pobres. E começaram a censurá-la. Mas Jesus disse: deixem ela em paz, porque estão perturbando-a. Ela me fez uma coisa boa. Ora, vocês sempre terão os pobres convosco, e sempre que quiserem poderão fazer-lhes bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ela perfumou o meu corpo para o sepultamento, antecipadamente. Deveras eu vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, pelo mundo inteiro, o que esta fez também será contado para lembrar dela. Ou seja, claramente é o que acontece hoje, até hoje, né? Muitas pregações realmente que remete à atitude dessa mulher, né? O que a gente vê muito. Aí Judas Iscariotes, um dos 12, foi-se até os principais sacerdotes, a fim de o entregar a eles. Já eles, ao ouvi-lo, alegraram-se e prometeram dar-lhe moedas de prata. Aí ele começou a procurar um momento oportuno para entregá-lo. No primeiro dia dos pães ázimos, quando o cordeiro pascual seria sacrificado, os seus discípulos lhe disseram: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Aí ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um cântaro de água vos encontrará, sigam-no. E onde quer que ele entrar, digam ao dono da casa: o mestre diz, onde está o salão onde hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará uma sala grande, no sobrado, mobiliada e pronta. Ali preparem para nós. Aí seus discípulos se retiraram e entraram na cidade e encontraram tudo como ele lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele chegou com os 12. Ora, enquanto eles estavam reclinados e comendo, Jesus disse: deveras eu vos digo que um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Aí eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe, um por um: não pode ser eu, pode? E outro: não pode ser eu, pode? Ele respondeu e disse: é um dos 12, o que está pondo comigo a mão no prato. De fato, o filho do homem vai assim, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Melhor teria sido para o tal não haver nascido. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e quebrou, o deu a eles e disse: tomem e comam, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e depois de dar graças o deu a eles, e todos beberam dele. E ele disse-lhes: isto é o meu sangue, o que é a nova aliança, o da nova aliança que está sendo derramado por muitos. Deveras eu vos digo que certamente não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu o beber no novo reino de Deus. E após terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse: todos vocês serão levados a tropeçar por minha causa nesta noite, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão desperdiçadas. Mas depois de eu ter sido ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro lhe disse: ainda que todos sejam levados a tropeçar, eu não. E Jesus lhe disse: deveras eu te digo que tu hoje, nesta mesma noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes me negará. Mas ele disse com mais veemência ainda: mesmo que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então chegaram a um lugar chamado Getsemane, e ele disse a seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu oro. Aí ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar muito aflito e angustiado. E ele disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, ao ponto de morrer. Fique aqui e vigiem.
E, indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se no chão e começou a orar para que, se possível, a hora passasse dele. E dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Favor de afastar de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então ele foi, os achou dormindo e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudestes vigiar sequer por uma hora? Vigiem e orem para que não adentre em tentação. Interessante. É interessante ele falar isso, né? A questão da... Anteriormente, no contexto, a gente vê, nos capítulos anteriores, a questão de Jesus ser enfático na questão de você ser uma pessoa atenta, vigilante e sempre orando, né? E aqui ele fala a mesma coisa. Vigiem e orem para que não adentre em tentação. O espírito, de fato, está disposto, mas a carne é fraca. Ou seja, nós somos conduzidos pela carne. Você percebe que toda a distração que nós temos aqui, que nos afasta de Deus, na maior parte delas são coisas ligadas à nossa carne. São distrações ligadas à vida terrena, ao dinheiro, a distrações, a sensualidade, entretenimentos e coisas do tipo que nos distraem, nos tiram totalmente de um foco que a gente tem. Mas no espírito a gente está pronto, no espírito a gente quer Deus, a gente fala realmente, a gente se emociona, a gente se arrepende, a gente ora. Mas isso só pode ser mantido se você tem uma vida de constante vigilância e oração, um espírito de oração todos os dias, para que você não perca esse foco e não seja levado à deriva. Verso 40, continuando. E voltando ele, os achou dormindo outra vez, porque os olhos deles estavam sendo adormecidos, estavam cansados, pesados, e eles não sabiam o que lhe responder. Então ele foi a terceira vez e disse-lhes: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos, é que meu traidor chegou. E imediatamente, enquanto eles ainda falavam, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma turma considerável com espadas e clavos, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos. Ora, o seu traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, prendam-no e levem-no com segurança. Aí, ao chegarem, ele foi diretamente a ele. Ele disse: Rabi, Rabi, e o beijou. Aí eles lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Mas um dos que estavam por perto sacou uma sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus reagiu e disse-lhes: Vocês saíram com espadas e clavos para me prender, como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês diariamente no templo ensinando, e não me prenderam, mas é para que as escrituras se cumpram. Então todos o abandonaram e fugiram. Ora, um certo jovem estava o seguindo, enrolado em um lençol de linho sobre o corpo nu. De repente, os jovens agarraram nele, mas ele, deixando o lençol para trás, fugiu deles nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e estavam reunidos com ele todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Já Pedro tinha o seguido de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e ele estava sentado com os servidores e se esquentando junto ao fogo. Ora, os principais sacerdotes e todo o concílio estavam procurando testemunhos contra Jesus para o matar, mas não encontraram nenhum. Aliás, muitos testificaram falsamente contra ele, mas as declarações não eram coerentes. Então se levantaram alguns e começaram a testificar falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer: Eu destruirei este templo feito por mãos, e em 3 dias construirei outro não feito por mãos. Mas nem mesmo assim o testemunho deles era coerente. Então o sumo sacerdote se levantou no meio e interrogou Jesus, dizendo: Tu não vais responder? Que testificam estes contra ti? Mas ele permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote o interrogou e disse: És tu o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Bendito? Aí Jesus disse: Eu sou. Deixou bem claro. Vereis o Filho de Deus, o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Aí o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse: Que necessidade ainda temos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Aí todos o julgaram, digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e dar-lhes murros e dizer-lhe: Profetiza! E os servidores começaram a dar-lhes tapas. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E vendo Pedro aquecer-se, ela o fitou e disse:
você também estava com Jesus, o natsoriano. Mas Pedro negou, dizendo: eu não sei, nem entendo de que você está falando. E ele saiu para a entrada e um galo cantou. Mas essa criada, vendo ele outra vez, começou a dizer aos que estavam por perto: esse aí é um deles. Mas outra vez ele ficou negando. Pouco tempo depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: certamente tu és um deles, porque és mesmo Galileu, porque o teu sotaque denuncia. Mas ele começou a praguejar e a jurar: eu não conheço este homem de quem estão falando. E pela segunda vez o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, três vezes você me negarás. E batendo-se, começou a chorar. E abatendo-se, né, começou a chorar. Bom, aqui terminamos o capítulo 14 e no próximo vídeo nós vamos entrar no capítulo 15.